aí, grande YouTube, grande meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar aí de Corinthians 2, Boca Juniors 0. Mano, um jogo, sinceramente mesmo falando, assim, é um jogo muito ruim. Taticamente falando, horroroso. Taticamente, tecnicamente falando, muito abaixo de um Corinthians e de um Boca Juniors. E de um duelo, principalmente de Libertadores, e duas potência de seus países, né? Por que eu falo isso, mano? Mano, eu já vou entrar em méritos da torcida, tudo que foi feito. Eu espero que vocês compreendam aquilo que eu tô analisando. Taticamente, tecnicamente, você via que o Corinthians errava muitos passes, a equipe do Boca Juniors errava muitos passes. O Corinthians, principalmente no segundo tempo, teve inúmeras chances de poder fazer 2, fazer 3, fazer 4. Principalmente ali do meio de campo para o ataque, onde o Corinthians podia ter armado pelo menos uns 3 gols ali tranquilo e errava esse passe, errava na saída de bola, eram algumas conclusões, umas decisões tomadas muito antecipadas, sabe? O resultado, não tô querendo tirar o mérito do Corinthians, o resultado que o Corinthians conquistou contra a equipe do Boca Juniors eu acho fundamental, porque apesar do Boca Juniors não ter uma excelente equipe, tem uma tradição, tem uma história dentro da Libertadores, então é um time chato dentro de uma Libertadores. E o Corinthians tá no mesmo grupo que eles, cara, pra mim é os dois que vão passar dos seus grupos ali. Só que, repito, tecnicamente, taticamente, o jogo foi muito abaixo. O Watson, pra mim, foi o melhor, assim, né? Vamos lá, melhor jogador em campo foi o Maicon. Eu ia falando merda. O melhor jogador em campo foi o Maicon, liderança, postura, cabeça, inteligência, técnica, taticamente falando, como ele articulou dentro do jogo. Um volante que estava sempre presente dentro da área, não é à toa que fez os 2 gols do Corinthians dando a vitória. O primeiro gol com 5 minutos, o segundo gol já era mais para a etapa final do segundo tempo. Então o Corinthians, apesar de não ter a técnica e nem ter a tática, teve mais garra do que a equipe do Boca Juniors. Parecia que o Corinthians era o time argentino batendo no Boca, e o Boca era aquele time brasileiro que ia jogar na Argentina e sempre apanhava, sabe? Isso a gente já sabe que é recorrente no nosso futebol aqui, a gente ir para a Argentina e acabar tomando umas pancadas lá dos times argentinos, até em questão de bater mesmo, apanhar. Isso sempre vinha acontecendo e ontem foi diferente. Eu acredito que por causa dos 40, acho que tinha 45 mil pessoas em Itaquera, a torcida do Corinthians fez um barulho estrondoso no estádio, empurrou o time, jogou junto. O Corinthians dava chutão, eles gritavam, o Boca tava com a bola, eles vaiavam, era canto de torcida. Mano, não tem o que se discutir. Eu torço pro São Paulo, mas quando eu quero analisar o jogo, eu deixo esse lado clubista de lado aí para poder analisar profundamente aquilo que eu acho do jogo, né? O Boca Juniors não tem aquele time fenomenal, não tem um time bom, mas tem alguns jogadores que são peças-chave nesse time, que no meu ponto de vista é o Advíncula, na lateral direito o peruano, o atacante Benedetto, né? São os Ceballos, que não sei por que não começou jogando, que é um menino da base da seleção argentina, do Boca Juniors também, é um jovem garoto que é muito promissor no futebol argentino, é muito bom, bem visto lá na Argentina, uma progressão para ele tremenda. E o Corinthians ontem conseguiu arrancar esses 2-0. Em alguns momentos eu não concordei com o que o Vitor estava fazendo, né? Ele tirou o Watson, para mim, que foi o melhor, foi mais procurado dentro de campo, estava dando carrinho, estava brigando, estava indo para cima dos argentinos. Eu acho que era um jogo era um jogo que estava para ele. O único que eu não teria mexido foi o Watson quando o Corinthians volta com algumas alterações no segundo tempo. O Jô colocou o Guedes. Aí vai um alerta pro Guedes, porque o Guedes não tá jogando nada, o Roger Guedes aí não tá jogando bem. Ele fez 3 gols lá, acho que contra o Avaí, acho que foi. E depois também, mano, parece que o Guedes não se encaixa no Corinthians, mano. Sinceramente, parece que não vai, velho. Eu não vejo o Roger Guedes com muito tempo de Corinthians, não. Eu acho que já ele cai fora da equipe do corintiano aí. Se bobear, o Jô tem mais... o jogo, o peso dele, a altura, meio desengonçado que ele dá mais produção pro Corinthians do que o próprio Roger Guedes. O Queiroz no meio de campo trabalhando bem, o Renato Augusto trabalhando bem. É aquilo, foi um jogo feio, horroroso tecnicamente, mas
O que importa é ganhar. São os gols. O Maicon fez o primeiro, depois fez o segundo, melhor jogador em campo, uma baita contratação da equipe do Corintiana. Só que até os próprios corintianos. Ontem eu assisti o jogo com um, dois, três. Acho que uns 3 ou 4. Não, acho que tinha 4 corintianos. Ou é que o outro lá é meio. Não liga muito para jogo. Mas eu assisti o jogo com umas 3 pessoas assim que são corintianas que acompanham o time do Corinthians. E antes de começar o jogo, eles falavam que o Corinthians iria perder para a equipe do Boca. Ainda eu falei, mano, é que você não viu o Boca jogando. O Boca não é bom, não é tudo aquilo. O Boca Juniors é ruim. Ainda eu falei, o Corinthians pode vencer o jogo por causa da torcida. Vai vencer por causa da torcida, mano. Se fosse há um ano atrás, onde não estava podendo ter público, o Corinthians não venceria esse jogo. Seria um jogo de empate ali de 0-0. Mas com a torcida presente, o Corinthians se fez, né? O Corinthians mesmo que a gente conhece, que quando joga do lado da torcida é muito chato, vamos dizer assim. E eu falei ontem, o Corinthians perder não perde, entendeu? Mas por causa da torcida, tem uma porcentagem maior de ganho do que o Boca Juniors. E dito e feito, o Corinthians 5 minutos fez o gol, segundo tempo fez outro. Então, aquele medo que essa Libertadores eu acho que vai ficar de novo com o time brasileiro. O Corinthians não vai longe, sinto muito em dizer isso. Eu acho que dependendo óbvio, né? Dependendo da trajetória que o Corinthians conseguir, os adversários que forem pegando depois da fase de grupos, pode ser que seja favorável para o time do Corinthians, como pode ser que não. Mas o Corinthians avança, pega qualquer outro brasileiro aí, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, Flamengo, até o Atlético Paranaense. Esses times ganham o Bragantino ganha do Corinthians. Então eu acho que o Corinthians ele vai passar da fase de grupo? Vai. Pode avançar para umas quartas de final? Pode, se conseguir pegar um time ali mediano. Só que aí entra a questão da pontuação da Libertadores. O que acontece? O melhor primeiro colocado, né, o que fizer a melhor campanha, pega o pior segundo colocado. Entendeu? E se a gente for analisar até agora, podemos ter um Corinthians e Palmeiras numas oitavas de final de Libertadores. Olha só o que pode... Porque o Corinthians, lá na Bombonera, o Corinthians não ganha. Não vai ganhar na La Bombonera. O Corinthians agora ele fez os 3 jogos, né? Ganhou 2, perdeu 1. Agora o Corinthians faz 2 jogos fora, que é um contra o Always Red. Quer dizer... Um contra o Boca Juniors na Argentina, Always Red em casa, e depois eu não lembro contra quem que foi a outra equipe aí que o Corinthians jogou. Não lembro o nome. Aí joga fora. Então eu acho que o Corinthians perde lá na Bombonera, ganha do Always Red aqui em Itaquera e perde lá fora, mano. Vai ganhar 3, vai perder 3. Vai fazer 9 pontos, pode ser que não seja o pior segundo colocado. Mas em Itaquera o Corinthians vai ter que ganhar para não pegar uma pedreira logo de cara nas oitavas de final. É isso, rapaziada. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!